Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa encontrar habitação e permanência eterna em nossos corações. Essa graça que salva, essa graça que ilumina, essa graça que revela a palavra de Deus em nossas mentes. Pois bem, meus amados, estamos começando uma nova semana, estamos também começando aqui uma nova lição, a penúltima lição do livro de Romanos. Estamos na lição 25. O tema da nossa lição desta semana é Gentios, uma oferta aceitável. É um título bem sugestivo, já que os gentios no Antigo Testamento, nos dias que ocorreram antes da vinda de Cristo, os gentios, eles não podiam participar do culto diretamente, não podia dar oferta no templo ou levar uma oferta de expiação pelos seus pecados ou entregar dízimos ou ofertas, nada disso. Então, o gentio, ele não podia, o estrangeiro, né? Ele não podia participar daquilo que era exclusividade da etnia de Jacó, né? Da etnia que vinha de Jacó, Isaac, Abraão, Sem, Noé, etc. Então, meus amados, vamos falar aqui sobre essa coisa maravilhosa que já havia sido profetizada por vários profetas no Antigo Testamento, que chegaria o dia em que esse professo povo de Deus, os israelitas, eles iriam pisar tanto a aliança que chegaria um tempo em que esta mensagem alcançaria os gentios, né? O próprio Deus iria providenciar, obviamente, através de Cristo, né? Da obra de Cristo, as condições para que os gentios fossem evangelizados e fossem agregados a um povo espiritual, a uma mensagem espiritual para se fazer igreja de Deus, povo de Deus, né? Claramente, isso não significa que os descendentes de Jacó, que nesta época já haviam muitos gentios descendentes de Jacó, principalmente os da linhagem de Esaú, e para os judeus, todas as outras 10 tribos também haviam se feito samaritanos ou gentios, né? Então, era algo assim muito complicado. E já estava escrito na própria palavra de Deus que Isaías, por exemplo, vai profetizar algumas vezes que os gentios seriam alcançados, já que o povo de Israel não foi suficientemente fiel, não foi literalmente o povo de Deus como deveria ser, para alcançar o mundo, como foi dito a Abraão. Que em Abraão, dentro de Abraão, da semente de Abraão, do sêmen de Abraão, ia sair um descendente que iria abençoar todas as famílias da terra, apontando para Jesus. Em ti, dentro de ti, né? A partir de dentro de você, né, vai ter alguém que vai abençoar todas as famílias da terra. É algo maravilhoso que foi dito lá, né? Infelizmente, algumas pessoas não têm entendido isso e os tradicionais têm torcido esse texto. Romanos 15:16 diz assim, Paulo falando, né? De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, falando dele. Ele foi chamado para ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então veja, meus amados, que Paulo dá um testemunho aqui, uma verdadeira declaração, mostrando que espiritualmente, não fisicamente, não carnalmente, como os judeus se gabavam, eu tenho o DNA de Abraão, nós somos o povo de Deus porque nós somos da etnia tal, exaltando sempre a carne, e Cristo e os apóstolos sempre reprovando esse detalhe da carne, né? A hereditariedade na cabeça deles, né, exaltando a carne, era o ponto forte, e nunca foi
Porque desde o Antigo Testamento que o Senhor fala, vocês, seres humanos, veem a aparência, a carne, mas eu vejo o coração, o espírito. Mas homens como o apóstolo Paulo, que Cristo chamou, justamente para que eles formassem um novo sacerdócio, um sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro, né? Deixa bem claro que todos aqueles que foram batizados por Cristo com o seu Santo Espírito, como lá em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, esses foram feitos sacerdócio real, um povo adquirido, um povo escolhido, um povo santo, para anunciar as verdades daquele Deus maravilhoso que nos chamou das trevas para a luz. Está lá em Pedro, 1 Pedro 9, né? Deixa lá bem claro. Fomos chamados para sermos sacerdócio real. E Paulo é um desses sacerdotes aqui, ó, com o dever sacerdotal, diz ele, de proclamar o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus tinha o objetivo de alcançar os gentios, para que os gentios pudessem se tornar oferta aceitável. Como é que é? O que Paulo está dizendo aqui? Que o Paulo não está dizendo aqui que os gentios iriam oferecer ofertas aceitáveis. Não, mas eles mesmos seriam a própria oferta. Os gentios iriam se ofertar para Deus. É o que Paulo diz, já disse aqui no capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões que há em Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É assim que o gentil vai se apresentar como oferta, oferecendo sua própria vida, a sua vida racional, entendendo por que está fazendo, não como os judeus religiosos cegos que estavam presos à tradição, à carne, à coisa física, né? E é justamente o que Paulo está dizendo. Nós, seres humanos, que fomos alcançados, qualquer homem alcançado por Cristo, que recebemos do seu Espírito, todos nós nos tornamos a própria oferta agradável a Deus. E esse era o grande objetivo de todos aqueles tipos do Antigo Testamento. Eram meros tipos que deveriam encontrar-se com o antítipo, com o original, com o verdadeiro. Continuando, meus amados, vamos para a primeira pergunta desta lição, que diz assim: de onde Paulo busca argumentos para dar importância dos gentios, né? Para falar da importância que tem o povo gentil para Deus, né? Para a igreja, para os santos, para a obra. Vamos então aqui, a resposta está em Romanos capítulo 15, versículo 10 e 11. Vamos ler, diz assim: e também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o poder dele, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios. Cantem louvores e a ele todos os povos. Não é um gentio específico. Veja bem, o argumento que o apóstolo Paulo usa aqui é a própria Escritura Sagrada, lá do Antigo Testamento, profecias que foram inúmeras vezes repetidas ali no livro de Isaías, no livro dos Salmos, né? Na boca de Davi, na boca de Salomão e de tantos outros, na boca do próprio Moisés, na pena inspirada do próprio Moisés, né? O Senhor já havia predito inúmeras profecias para alcançar os gentios, mas parece que na cabeça do povo antigo, todos os gentios viraram inimigo da etnia Israel. Até hoje é assim, né? Os cristãos, até hoje, apresentam, né, até por uma visão militar estratégica, que todos que estão ao redor ali do país de Israel se tornaram inimigos, né? Isso é uma verdade, é uma verdade política, não é? É uma verdade. Mas como é que Deus queria que Israel fosse no Antigo Testamento? Um inimigo de todos para destruir todos em redor? Ou uma luz para os povos? Então, parece que muita gente pegou esta visão equivocada, trazendo para o tempo atual. Ou será que, pela falta de obediência ao Deus verdadeiro, mesmo tendo a palavra escrita na mão, não compreenderam com inspiração espiritual esta palavra
e não conseguiram realizar a obra que Deus queria que eles fizessem. Pois bem, é o que ele está dizendo aqui, ó. Chegaria um dia em que todos os gentios louvariam ao Senhor. Louvaria, no sentido de participar do culto, que não era permitido. Lá em Israel, nos dias de Cristo, por exemplo, ali no templo, chamado Templo de Herodes, existia a parte mais interna do santuário, que era o lugar santo santíssimo. Existia a parte externa desse santuário, do santuário propriamente dito, que era o átrio, onde havia o altar de sacrifício, onde os animais eram levados, onde o pecador, até onde o pecador poderia ir, levando o seu animalzinho para que fosse sacrificado em seu lugar, para que a tipologia da expiação fosse feita, para que pela fé o seu pecado fosse perdoado. Do lado de fora ficavam todas as pessoas, tinha um ambiente ainda mais anterior, que era o das mulheres, as mulheres não se misturavam com os homens, e do lado de fora ainda, mais externo ainda, havia um muro, chamado Muro de Separação. Antes desse muro ficavam todos os gentios, ou seja, os gentios eram inferiores, inclusive às mulheres judias, que os próprios homens judeus as classificavam como inferiores. Então, os gentios não tinham nenhuma, eram vistos ali como pessoas de segunda classe, inferiores, ou coisa ainda pior, né? Como amaldiçoados, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, que não tinham o amor e a atenção do povo judeu. E é por isso aqui bem claro que o forte tem que ter amor pelo mais fraco. Quando Deus fazia de Israel uma superpotência econômica, militar, estratégica, não era para humilhar quem estava em redor, não. Era para que eles pudessem resplandecer a glória do Deus através daquilo que eles receberam, né? E, infelizmente, sempre foi o contrário. Sempre, quando se tornaram poderosos demais, acabaram se misturando com as outras nações, acabaram, né, se vendendo à idolatria, e foi terrível isso. É por isso que foi profetizado que os gentios iriam cantar de alegria. E não eram os gentios aqui, ó, os gentios, como pensam alguns mais radicais ainda, né? Não eram os gentios que eram compostos por 10 tribos de Israel. Ou seja, para o judeu, o gentil era aquelas 10 tribos que se separaram no reino dividido ali a partir de Roboão, o herdeiro de Salomão. Quando ele assumiu o trono, ele causou a divisão do império, o rompimento. Na verdade, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que permitiu aquilo, né? E aí ficou em Jerusalém o reino do sul, com Roboão ali, o herdeiro de Salomão, e Jeroboão foi para o norte com 10 tribos, fazendo a divisão do reino de Israel. Israel ficou chamado como o reino do norte, o reino de Israel, o reino do norte, lá em Samaria, lá em Betel, criou-se ali a capital do reino do norte, que mais tarde, nos dias de Cristo, os judeus chamavam aquele povo todo, ou de Efraim, as tribos de Efraim, ou de os samaritanos. E os samaritanos, você já sabe como é, né? Para o judeu era considerado um gentil de pior qualidade, que Cristo teve que contar uma parábola do bom samaritano para mostrar que o bom samaritano era irmão deles. E quando Paulo diz aqui que os louvores a eles de todos os povos seriam dados, todos os povos, é todos os povos, não era só das 10 tribos, não. Porque na cabeça do judeu ortodoxo, os gentios que ele está falando são seus próprios irmãos, herdeiros de Jacó. Isso quer dizer o quê? Que eles são tão restritos à carne, que tem que ter o sangue de Abraão na veia. O restante do mundo está todo condenado, vai todo mundo morrer, né? Quem não tem o sangue de Abraão não pode se converter a Deus, e mesmo que o obedeça, né? Assim, é algo realmente muito estranho. E aí Paulo está tentando trazer para a gente essa questão que estava escrito lá nas escrituras deles, e eles não conseguiam enxergar que o Senhor já havia profetizado estas coisas. E Paulo está dizendo, são todos os povos, não importa se são pequenininhos, são baixinhos, se são muito altos, se são brancos, se são pretos, se são gordos, se são magros, se é do Oriente, se é do Ocidente, se é do Norte, se é do Sul, não importa. Qualquer povo.
E aí, essas pessoas conhecendo a Deus, querendo conhecer a Deus, querendo se converter, essas pessoas, elas, como gentios, elas podem se converter a Deus e louvar a Deus, sem distinção alguma. Na segunda pergunta de hoje, nós temos aqui mais um questionamento importante. Que profeta Paulo menciona para motivar o amor dos judeus aos gentios, o amor dos cristãos aos gentios, para que nem em nenhuma das épocas o professo povo de Deus se sinta superior com esse sentimento, com esse orgulho, afastar-se das pessoas porque se sentem superior aos outros, ao invés de tornar servos de Cristo para elas, para servi-las, para levar-lhes a luz do Evangelho com o interesse de amá-las e salvá-las, né? Então, o verso aqui está em Romanos 15, versículo 12, diz assim: e Isaías também diz, veja que ele usou no texto anterior, o texto de Salmos, né? Agora ele vai nos trazer mais uma profecia de Isaías, falando sobre o povo gentil. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Veja bem, meus amados, que profecia linda, profunda, essa profecia do livro de Isaías. Então, o próprio profeta Isaías, que foi, inclusive, morto pelo rei Manassés, filho de Ezequias, um dos reis ali de Jerusalém, do reino ali dos judeus, para quem foi enviado o maior de todos os profetas messiânicos, que é o profeta Isaías. E então, Isaías deixa bem claro para aquele povo que estava rejeitando, mostrando para eles que eles iriam rejeitar o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria. Ele chama aqui, apontando aqui para Jesus, como brotará a raiz de Jessé. A raiz de Jessé, olha só. Veja que ele não está dizendo brotará o fruto de Jessé. Se ele dissesse o fruto, as pessoas diziam, o fruto de Jessé é Davi. Porque Jessé gerou Davi. Ele está falando da raiz. Quem se apresenta no Apocalipse como a raiz de Davi, é o próprio Cristo. Porque raiz, por quê? Porque ele é antes de Jessé. Ele já existia antes de Jessé, antes de Davi. Então ele está dizendo, brotará a raiz de Jessé, e eles não entenderam isso. Aquele que vem como descendente de Davi, como filho de Davi, ele é antes de Jessé, antes do pai de Davi. Ele é a raiz. A raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Por que sobre os gentios? Por que Isaías já está dizendo que o que viria de descendência de Davi, de Jessé de Davi, ele iria reinar sobre os gentios? Por quê? Porque a própria profecia vai dizer. Vai dizer que ele veio para os seus, judeu, porque Jesus era judeu, veio para os judeus, e os seus não o aceitaram, não o receberam, o rejeitaram. Mas os gentios, quando Cristo ia por todas as terras de Tiro e Sidom, lá da Galileia, região de Decápole, da além do Jordão, na região da Jordânia, E se descesse para o Egito era do mesmo jeito, se descesse para a Etiópia, na África, era do mesmo jeito. Aonde ele chegava, os gentios ouviam as suas pregações e os gentios eram curados e aceitavam. Mas quando Jesus ia para Jerusalém, toda vez que ele ia para Jerusalém, ele era hostilizado, ele era perseguido. Grupos de doutores da lei, de fariseus, a seita mais radical que havia no tempo de Cristo, era enviado para ouvir as suas pregações, para questioná-lo e para colocar-lhes armadilhas para que Cristo, ao falar qualquer palavra que pudesse soar, pelo menos parecido, contra as leis de Roma, eles queriam entregar Cristo para ser preso e apresentá-lo diante de Roma como um criminoso para que fosse morto, etc. Então era terrível. Foram várias vezes que Cristo foi às festas de Jerusalém, quando tinha muita gente, obviamente, ele sempre ia nas grandes festas, nos grandes momentos, para Jerusalém, Por isso que ele nunca morou em Jerusalém,
sempre viveu na região da Galiléia, porque Jerusalém, o centro onde estava o templo de Deus, onde deveria ser o centro da santidade, o centro do amor, se tornou-se o centro de toda a perseguição. Se tornou um ambiente muito hostil para a verdade. E Cristo só ia nesse momento e fazia o que tem que ser feito lá, deixava a mensagem, tinha geralmente um embate, uma grande luta, né? E saía dali fugido para não morrer. Foram muitas as vezes que isso aconteceu. Nós vamos encontrar isso claramente detalhado nos evangelhos, porque o povo que era o povo dele não aceitou, né? Mas vamos generalizar? Não, ninguém está generalizando aqui não. Muitos judeus acreditaram em Cristo, mas não diz exatamente que eram judeus de Jerusalém. Haviam judeus de Jerusalém que acreditaram em Cristo, judeus da região da Judéia que acreditavam em Cristo e judeus que viviam na Galiléia como Cristo. Muitos judeus acreditavam em Cristo. E até porque, nos dias de Jesus, muitas pessoas que não eram exatamente descendentes dos judeus, não era da tribo de Judá, mas de várias outras tribos, né? A tribo de Naftali, por exemplo, né? De Benjamim, por exemplo, eram tribos que se aproximaram muito ali de Jerusalém. Por exemplo, Paulo era considerado um judeu, mas era da tribo de Benjamim. Então veja que muitas dessas pessoas, que a Bíblia chama de judeus, por exemplo, na ressurreição de Lázaro está escrito que muitos judeus acreditaram em Cristo naquele evento. Que judeus eram esses? Eram judeus da tribo de Judá? Ou judeus como Paulo, da tribo de Benjamim e de outras tribos? Já imaginou? É exatamente isso que a gente precisa. O texto aqui é claro. Ele iria reinar sobre os gentios, porque os judeus, descendentes da tribo de Judá, da mesma tribo do grande rei Davi, da mesma tribo do grande rei Salomão, o mais sábio entre todos, faziam com que o judeu se tornasse muito orgulhoso. Ao invés de receberem desta glória para resplandecer a glória de Deus sobre o mundo e alcançar os gentios, eles agora queriam viver para oprimir os gentios. É por isso que sempre foram escravos. A maioria dos séculos em que viveram sempre estavam com problemas, sendo oprimidos por midianitas, né, por filisteus, né, por edomitas e de tantas outras nações, né, depois pelos gregos, pelos romanos, e o tempo todo sendo feitos escravos por causa do orgulho. Nós cristãos hoje temos abundância de informação e de conhecimento para que nós sejamos humildes, para que a gente não se ache o crente, o pastor, dono da verdade, a placa da igreja que é melhor do que todas. Tem muita gente perdendo tempo. E o evangelho de Cristo não está sendo pregado porque as pessoas estão incidindo no mesmo erro que os judeus antigamente incidiram. E nós devemos aprender com a palavra do verdadeiro evangelho para que a gente não incorra no mesmo erro.